Hoje a gente vai começar a aula, primeira parte de Brasil Colônia, começando com a parte administrativa da colônia Brasil. Bom, primeiro, período pré-colonial, antes de 1530 mais ou menos. O governo português não se interessou muito pelo Brasil, porque as Índias eram mais lucrativas, no sentido de as especiarias eram mais procuradas, assim, então eles conseguiam acumular capitais mais rapidamente, utilizando as mercadorias provindas das Índias. E isso foi praticamente um abandono do Brasil, digamos assim. Tipo, Portugal deixou o Brasil um pouco de lado, mas não abriu mão do território. O que ele fez? Para manter a colônia produtiva, ela arrendou, ou seja, pegou parte do território, cercou, ou tipo, falou, ó, galera, vocês querem ir pro Brasil? Eu dou essa parte aqui, eu arrendo essa parte aqui pra vocês explorarem o pau-brasil e tal. Tipo, vocês podem tirar quanto quiser e vocês têm que pagar uma porcentagem. Eles fizeram isso por enquanto. Até chegou a enviar algumas expedições. Guarda-costeiras, guarda-costas. Como que era aqui, isso tipo é um pouquinho pra frente, a gente vai falar em economia, mas já adiantando um pouco, a relação entre os índios, os portugueses e os negros. Nós sabemos que aqui no Brasil a economia foi levada por escravidão. Primordialmente indígena, e após um tempo mudaram para a negra africana. O que nós temos de indígena? Chegando aqui, primordialmente usaram os índios como escravos, mesmo os jesuítas, que inclusive a gente vai ver melhor nessa aula com a Vitória, que eram contrários a isso. Eram contrários à escravidão dos indígenas. Mesmo assim, foi praticada até 1758. No ano, e nesse ano, foi a abolição da escravatura indígena, em face do decreto de Marquês de Pombal. O Rafa vai falar dele na última parte da aula. Mas os portugueses não adotaram a mão de obra escrava só nesse momento. Eles já usavam em outros territórios. Já tinham esse tráfico negreiro desde aproximadamente 1440. A primeira leva de escravos negros veio na expedição de 1530, mas a partir de 1550 se tornou mais intenso. Ou seja, não tinham negros no Brasil, não traziam escravos até 530. A primeira leva chegou em 530, depois eles começaram a ver qual que era a qualidade da mão de obra negra comparada com a indígena. E até falavam que um negro correspondia ao trabalho de 4 indígenas. Ou seja, um dia de trabalho de um escravo negro valia como se fosse 4 dias de um indígena. Então isso, após um tempo, começou a se tornar mais comum ter negros como escravos, por causa dessa disparidade de eficiência de trabalho. Por isso que se tornou mais intenso o tráfico. Vamos lá. Essa expedição de 1530 foi encabeçada, digamos assim, por Martim Afonso de Souza. Por que foi feita essa expedição? Não foi do nada, assim. Portugal estava perdendo muito dinheiro com esse comércio das Índias por conta de não ser mais exclusivo deles. Então, e além disso, começou a ver que tinham muitos contrabandistas no Brasil, roubando da sua colônia. Então ele resolveu proteger a sua colônia e desenvolver alguma coisa lá. E nisso foi a produção açucareira. O foco deles ali. Foi organizada pelo rei Dom João III, conhecido como o colonizador. E foi esse cara, esse rei, que mandou Martim Afonso de Souza para o Brasil. Martim Afonso de Souza ele foi mandado para cá para proteger a colônia e desenvolver essa produção que o rei queria. Então, primeiramente, ele chegou percorrendo a costa, o litoral, desde o Maranhão até o Rio da Prata, combatendo esses contrabandistas, e finalmente em 2 anos ele conseguiu chegar, parou na costa e fundou São Vicente, que foi conhecida como a primeira vila do Brasil e o marco inicial
da colonização portuguesa na América. E ali se deu o primeiro engenho de açúcar. Mas não foi exatamente nesse momento que foi a colonização efetiva. O que é efetiva? É você trazer uma galera de Portugal para desenvolver aqui. Demorou um tempo até que tudo se organizasse por meio, que a gente vai ver aqui, de capitanias hereditárias e como funcionaria essa agroindústria e o comércio em volta da produção açucareira. O que são as capitanias hereditárias? Foi, tipo, pensa assim, uma estratégia do governo de Portugal que via que um jeito dele manter o seu território não ter que financiar nada. Então pensa assim, eles pegavam uma pessoa importante que tinha dinheiro, Portugal, dava essa terra, mas esse sentido de dava, ele doava a posse, mas não o território. Tipo, o território é de Portugal, mas esse cara que cuidava, entendeu? Tipo, é como se eu tenho uma terra e vou deixar esse cara cuidando. É como se fosse um caseiro, vai. Só que Portugal não ia pôr um centavo ali. É o que a charge diz. Entendeu? Aqui, ó. Mas o Estado não vai entrar com uma graninha? Não. Tudo tinha que vir dessa pessoa que recebeu a posse do território. E isso não foi, tipo, especificamente posto no Brasil. Tinha sido aplicado antes nas Ilhas Atlânticas, Madeira, Açores, Cabo Verde e São Tomé. Então o rei decidiu colocar no Brasil também. E nisso foram divididas em 14, sendo que uma delas foi dividida em duas, e foram doadas para 12 donatários. O limite vinha do mar, da costa, numa linha reta. Então, eu acho que, se não me engano, tem um aqui, ó. Vinha daqui, você pegava da costa e vinha reto até o final do território. Essa era a divisão. Eles recebiam a carta de adoção, que, como eu falei, dava a posse da terra, ou seja, eles mandavam na terra, mas não era deles. Tipo, eles recebiam para cuidar daquele lugar, mas não era deles. E juntamente com essa carta, eles recebiam outro documento que chamava foral. Isso falava que, tipo, você vai mandar aqui, mas acima de você é o rei. Se ele quiser te tirar, ele vai te tirar. Se Portugal quisesse, assim, eu quero mandar em todo o território de novo, tipo, ninguém mais vai mandar além de mim aqui no meio. Ele podia tirar o território de todo mundo. Por documentação, vinha por escrito pro cara, que recebia a terra. Como que isso foi aplicado? Como eu falei aqui, os donatários recebiam a propriedade, mas não a posse. Falei ao contrário. Tipo, eles mandavam lá, mas quem era o dono era Portugal. Dentro dessa capitania, ele mandava em tudo, administrativo, militar, judicial, mas era responsável por aquilo, só. Se Portugal quisesse mandar em alguma coisa em cima, conseguiria, entendeu? Então, isso era um regime administrativo descentralizado. Então, cada capitania mandava de um jeito, tipo, tinha uma lei de um jeito, né? A lei era cada uma por si. Isso descentralizava o poder. Dentre essas 14, duas tiveram prosperidade, ou seja, duas funcionaram direito e conseguiram crescer nesse meio. O que aconteceu para ter esse fracasso no resto? Falta de coordenação entre as capitanias, então, tipo, muitas não se conversavam, então não tinha comércio entre elas, então como que ia gerar a economia? Só interno? Não ia gerar muito lucro, né? Excessiva extensão territorial. Não tinha tanta gente para manter esse lugar, entendeu? Você tinha muita terra, pouca gente e sem rotatividade de comércio. Como você ia conseguir manter? E os ataques indígenas. Nem todos os indígenas eram bonzinhos, né? Então, aqui as capitanias ainda sofriam ataques e nem todas conseguiam suprir esses ataques. Desinteresse dos donatários. Pensa comigo, o cara vai lá, investe tudo e pode ser que Portugal venha e tipo, pegue tudo de volta. Você sai com uma mão para trás e tá para frente. Então, pra que investir tanto, tá ligado? E acima de tudo, insuficiência de recursos. Era tudo muito novo. Então, não tinham recursos suficientes para manter tudo aquilo ali.
pode ser que o cara não tinha muita grana para investir naquilo ali e fazer crescer. Entendeu? É um exemplo. E um pouco para frente a gente tem a criação do governo geral. Mas não foi por causa do governo geral que desapareceram as capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias foram sendo readquiridas pela coroa, algumas assim, uma outra tal, até que o Marquês de Pombal extingue totalmente as capitanias hereditárias. Bom, Dom João III vendo tudo que deu errado nas capitanias hereditárias, ele resolveu criar um governo geral. Com isso, o rei centralizava toda a administração da colônia em um lugar só, ou seja, todas as capitanias tinham que responder a esse governo geral, que coordenaria todas as capitanias para acelerar esse processo de colonização. Em 1548, foram instituídas as funções auxiliares do governo. O ouvidor-mor, que era a justiça, o provedor-mor, que era a fazenda, o cara cuidava da parte da agroindústria deles, e o capitão-mor, que era a parte de defesa. Porque, como eu falei, tinha os contrabandistas, e mais pra frente nós vamos ver as invasões que ocorreram em meio a essa época de colonização do Brasil. Tivemos o nosso primeiro governador-geral, que foi o Tomé de Souza. Esse cara foi o que fundou Salvador, e com ele vieram os primeiros jesuítas. E foi criado, assim, o primeiro bispado. Leroy, eu já te respondo, rapidão. Deixa eu só acabar esse slide aqui. Isso foi o que Tomé de Souza fez pra cá. O segundo governador, Duarte Costa, teve alguns problemas. Ele teve rebeliões com os índios, conflitos com os bispos e principalmente a invasão francesa no Rio de Janeiro, onde foi criada a França Antártica. Ou seja, esse cara teve tudo de errado no meio do governo dele. O terceiro foi Mendes Sá, e esse se mostrou eficiente para metrópole, tanto que se manteve no cargo até a morte. E foi esse cara que conseguiu, junto com o seu sobrinho, expulsar os franceses do Rio de Janeiro. Então, esse cara foi muito importante. Depois que Mendes Sá morreu, a colônia foi por 2 vezes dividida em 2 governos gerais. Repartição do Norte, com capital em Salvador, e repartição do Sul, no Rio de Janeiro. Durante a União Ibérica, que o domínio espanhol sobre Portugal, que o Rafa vai explicar na próxima parte da aula, o Brasil foi transformado em 2 colônias distintas. Estado do Brasil, em Salvador, depois foi que tinha sua capital, Salvador, depois foi transferida para o Rio de Janeiro, e o Estado do Maranhão, cuja capital era São Luís, e depois foi para Belém. Essas 2 colônias depois foram reunificadas por Marquês de Pombal, em 74. Também, com o governo geral, foram criadas câmaras municipais. O que eram essas câmaras municipais? Dentro das vilas, né, tinha que ter alguma ordem, digamos assim. Algum jeito de manter a ordem com mais minúcia, né? Porque só um governo geral não ia conseguir controlar todo esse território. E essas câmaras municipais foram criadas para ter um controle político. E essa câmara era regida pelos homens bons, que eram os caras que tinham grandes propriedades nessas cidades. Ou seja, os caras que tinham mais dinheiro e com mais propriedade eram os caras que iam para a política. E isso ainda reforçava ainda mais a sua posição social naquele meio. O que competia a essas câmaras? O que elas faziam? Elas tinham o poder de fixar os preços das mercadorias, ou seja, se tivesse alguma instabilidade na economia geral, eles poderiam deixar um preço mais baixo para manter as pessoas da sua vila ok, entendeu? Tipo, não sofrerem com a economia geral. E poderiam fixar os seus tributos, os valores de alguns tributos. Ou seja, cada vilinha tinha que pagar um X de contribuição para o comando geral, o famoso imposto. E esses caras tinham como
em alguns momentos, algumas partes, eles conseguiam fixar. Tipo, nesse valor aqui você não vai poder aumentar. Isso que ele regia, né? E dentro da Câmara elegiam-se 3 vereadores, um procurador, um tesoureiro e um escrivão. E sobre a presidência, né, o mandante de tudo, seria o juiz ordinário, juiz da paz. Então, esse cara aqui mandava em todo mundo. Como que era a parte jurídica da colônia? Eles simplesmente pegaram da metrópole e fizeram Ctrl-C, Ctrl-V. Então, eles seguiam as ordens reais, as leis portuguesas, que tinham o caráter centralizado e absolutista. Resumo, eles seguiam as mesmas regras e leis de Portugal, que tinha como base o Código Romano e o direito justiniano. E lógico, em alguns anos elas foram revistas em Portugal. Primeiramente, foram criadas nas Ordenações Afonsinas, 1446, aula passada, e foram alteradas em 1512, Ordens Manuelinas, e depois em 1600, Ordens Filipinas. O que acontece com as invasões? França Equinocial. Em 1612, Daniel, Senhor de Lavarrandière, fundou a França Equinocial. O que aconteceu? Ele teve o contato com alguns conterrâneos que naufragaram no Brasil, mais especificamente em Maranhão, em 1594, e resolveram criar ali uma parte da França, uma coloniazinha da França, que é a França Equinocial. Mas o Brasil, nessa época, já tinha uma solidez, digamos assim, em aspas, de colônia, então não deixaria os caras ficarem ali por muito tempo. Tanto que, em 1615 já, tipo, 3 anos depois, Jerônimo de Albuquerque, Diego Mora e Alexandre de Moura eliminaram a França Equinocial. Então, tipo, depois de 3 anos da sua criação, a França Equinocial foi varrida. Depois de um tempinho, no final do século XVI, outros ataques foram acontecendo. Tivemos, então, os ataques dos corsários ingleses, que eles não queriam fazer colônia, mas sim era saque, era simplesmente saque. Os caras vinham, invadiam a cidade e saqueavam tudo que havia ali. Em 1083, Eduardo Fonton entrou em Santos, mas logo foi repelido. E depois outro pirata francês ocupou Santos de novo em 1592. A França invadiu e criou uma colônia, ficou 3 anos e foi embora. Os ingleses vinham só para saquear. Resumo. Nesse contexto de Brasil colonial, é importante a gente falar de um relacionamento que é comum, né? Que foi muito importante para a construção da cultura brasileira e etc. Era o relacionamento entre os jesuítas e os nativos indígenas. Os jesuítas, eles eram homens europeus, eles eram católicos, eles tinham acesso ao conhecimento cristão, e eles tinham o objetivo, a obrigação, meio que disseminar isso, principalmente Europa afora. Porque a Europa se encontrava num contexto, a igreja católica se encontrava num contexto de contra-reforma. Porque o protestantismo ele estava avançando bastante, e eles precisavam conter esse avanço para continuar com a sua soberania lá. E nesse contexto, nascem os grupos de jesuítas que precisam disseminar o conhecimento da Igreja Católica e ou arranjar mais fiéis, ou manterem os fiéis que eles já têm, ou os fiéis que se convertiram para o protestantismo, converter eles de volta para o cristianismo. E aí nasce a Companhia de Jesus. Nasce em 1534, pelo monge Inácio de Loyola, e para o Brasil em 1549, junto com o Tomé de Souza, que foi o primeiro governador geral, como o Matheus falou. E quem vem com ele é o jesuíta Manuel da Nóbrega, que é muito importante, que ele era uma figura bem importante não só para os jesuítas, mas também para a política portuguesa.
Além dele, tinha outra figura importante, que era o padre José de Anchieta, que ele era espanhol, e a importância dele foi mais pelo segundo objetivo jesuíta, que era o ensinamento e a educação, tipo, a educação normal mesmo. A educação jesuíta, ela era pautada na teologia, então, além das coisas tipo álgebra e geografia, eles relacionavam isso com a religião e com os costumes cristãos. Eles ensinavam os filhos dos colonos que estavam aqui, que precisavam estudar, mas não estavam lá em Portugal ou na Espanha. Então, eles precisavam desse conhecimento. Os jesuítas, eles fundaram mais ou menos assim 8 instituições aqui no Brasil, e isso mostra como a igreja ela tinha um certo controle meio que no país já. A educação ela também não era uma ferramenta de catequização dos índios, porque os portugueses jesuítas eles ensinavam os índios a ler e falar em português, e assim eles tinham acesso ao conhecimento cristão português, e depois disso eles ensinavam os valores da Igreja Católica para os nativos. Isso acontecia em aldeamentos, que eram as chamadas missões. Os mais famosos aldeamentos eram os 7 povos das missões, lá no Rio Grande do Sul. E acontecia de os índios viverem ao lado dos jesuítas, numa condição de subsistência. Então, eles plantavam e caçavam o que eles comiam, e para isso eles precisavam se evangelizar, se converter à religião católica. A partir do momento que o índio aceitava essa condição de catequização, ele era visto como pacificado. Um índio pacificado era um índio que tinha sua alma liberta, salva, assim. Liberta não, desculpa, ele recebia o dom da alma. E para justificar a escravidão, tanto indígena quanto africana, os europeus usavam esse negócio de, não, porque eles não têm alma, então eles têm que trabalhar pra gente sob condições estupidamente desumanas. Então, quando o índio ele se convertia, era pacificado, a coroa garantia que ele não fosse, existia uma lei que garantia que ele não fosse escravizado por outros portugueses. E os jesuítas tentavam combater isso. Quando as bandeiras começaram a acontecer aqui no Brasil, meio que criou um clima de intriga entre os jesuítas e os bandeirantes, porque para os bandeirantes era muito mais interessante você ter um escravo indígena. Porque como o objetivo das bandeiras era entrar pelo Brasil e desbravar e descobrir, o indígena conhecia o território, conhecia a fauna, conhecia a flora e etc. Então era importante e interessante para eles ter esse escravo indígena. Mas os jesuítas batiam de frente, tanto é que tinha essa lei que os índios pacificados não fossem escravizados. Caso ele não fosse pacificado, aí era meio que tanto faz para eles. Isso criou uma intriga, e essa intriga durou durante muito tempo, até 1760, quando o Marquês de Pombal ele expulsou os jesuítas do Brasil. Não só expulsou os jesuítas, como eles também, o Matheus citou que ele acabou com a escravidão lá, indígena, e instaurou um novo método de educação, acho que é alguma coisa pombalina da educação. E é isso. Aí nós temos os legados dos jesuítas no Brasil, que foi, primeiro, o apagamento da cultura que já existia aqui, dos indígenas, porque os indígenas eles já tinham sua religião. Quando os jesuítas chegaram para impor seus costumes e etc., eles apagaram isso da história. Os indígenas eram politeístas e acreditavam em Deus disso e Deus daquilo, e que se come isso, faz isso. Mas também acabaram com alguns costumes, tipo a antropofagia. Os indígenas tinham o costume de matar o inimigo e comer o corpo do inimigo. E o canibalismo é pecado, então esse costume também meio que desapareceu. E também o legado na educação, porque até hoje a gente vê instituições jesuítas, inclusive a FEA é uma instituição jesuíta. E até hoje na pedagogia eles estudam a educação jesuíta
no Brasil e na Europa. Aí eu coloquei esses 2 quadros. Esse primeiro, eles são do mesmo momento histórico, que é a primeira missa. O primeiro a gente vê de um ponto de vista do colono, porque ele chega e transforma os indígenas em espectadores e tem uma cruz no meio e é tudo como se eles tivessem o objetivo de integrar o índio à civilização. E esse segundo é do modernismo, que na verdade não tem nenhum, fala sobre o mesmo momento histórico, mas não tem nenhum elemento que faça referência à cultura brasileira, à cultura dos índios, porque realmente não existia. Eles realmente não ligaram para isso quando eles, além de matar índios, acabaram com a cultura deles.